Olá, meus alunos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o modernismo no Brasil. Agora vamos falar exclusivamente da prosa da segunda geração. A segunda geração modernista, ela compreendeu de 1930 a 1945. Antes da gente falar das características desse período no Brasil, vamos falar um pouquinho do que veio antes, né? Da gente ter uma noção desde quando surgiu o modernismo. Vamos dar uma recapitulada. Nos anos 1920, né, quando nós tivemos a Semana de Arte Moderna, em 1922, eles foram agitados e festivos no setor, no terreno da arte brasileira, vamos dizer assim. Né? A consolidação do modernismo foi trazendo artistas, né, e foi familiarizando, artistas e até o público a experimentações estéticas novas, renovadoras. Era isso que os primeiros modernistas queriam, renovar. Né? Muitas vezes radicais, baseadas lá nas vanguardas europeias que a gente já viu, certo? Em certo sentido, a tradição foi superada. Agora nós já estamos lá em 1930, então há uma superação, né? Para ser considerada arte, a obra não precisaria mais reproduzir a natureza de forma direta e obedecendo a regras. Então, esse é o grande legado da primeira fase do modernismo, né? O antigo conceito de mimese, que a arte é imitação, conceito aristotélico muito antigo, foi destruído. Né? Então, para os primeiros modernistas, o preciosismo linguístico dos parnasianos, dos simbolistas, né? A característica do culto à forma, né? Não conduzia mais o desejo de progresso, né? E nem com o dinamismo das metrópoles. Por isso que a arte foi totalmente modificada, né? Com a primeira semana de arte moderna, com a primeira fase do modernismo. Né? Então, o interesse modernista pelo primitivismo fez com que os artistas brasileiros mergulhassem nas matrizes populares da nossa cultura. Né? E esse influxo, muito explorado aí pelos modernistas paulistas, né? Como Mário de Andrade, Oswald de Andrade e outros, também marcou a faceta nordestina, que dela nós vamos falar agora, né? Desse momento. Que em 1926, olha só, 26, 4 anos apenas após a Semana de Arte Moderna, né? Ela foi firmar suas bases, elaborando lá no Nordeste um congresso regionalista literário do Nordeste, ok? Então, a geração de 30, ela vai deixar de lado o experimentalismo dessa primeira fase, porque a primeira fase queria inovar, então foi experimentando um monte de coisa. Já agora não, há uma consolidação, há um amadurecimento, vamos dizer assim, né? Então, do que as obras lá da primeira fase. Então, eles vão buscar lá no naturalismo, né, um modelo para apresentar de uma maneira direta, né, a realidade negativa brasileira, principalmente a nordestina, explicitando a forte influência do espaço, né, no caráter dos seus personagens. Né? Mas não é uma transposição simples do determinismo lá de Hipólito e Taine. Né? Ela não se baseia em pressupostos cientificistas, que era o que o determinismo e o naturalismo tanto abraçou. Né? As obras agora elas vão virar denúncia, denúncia social, romance e denúncia. Essa é a grande característica que a gente vai ter aí da geração de 30. Eu coloquei no primeiro slide algumas coisas históricas para vocês sempre se situarem aí com os momentos históricos vividos no Brasil. Já foi falado também lá na aula sobre poesia de 30, né? Que o período histórico é o mesmo. Grande Depressão, né? Foi o colapso financeiro da quebra de Nova York de 1929, da quebra da Bolsa de Valores, né? E as consequências que isso veio trazer: desemprego, fome, miséria, né? As relações difíceis entre os países, agravamento das questões sociais, fortalecimento das ideias socialistas e comunistas, o nazifascismo, que trouxe como consequência a Segunda Guerra Mundial. Né? E no Brasil foi o fim da República Velha e a Revolução de 30, com o chamado golpe de Getúlio Vargas. Né? Ok? Então, aí eu coloquei no pé desse primeiro slide há uma dupla corrente no romance, né?
dessa fase aí chamada de geração de 30. Há uma corrente chamada de neorrealista, que faz a crítica social, a denúncia de exploração, né? E há uma corrente literária mais importante do período, representada aí pelo Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Jorge Amado, Raquel de Queiroz e Érico Veríssimo. E há uma narrativa, também uma outra tendência, chamada de narrativa intimista, que é o destaque para o tratamento psicológico dos personagens, né, uma perspectiva subjetiva. Os autores mais representativos não costumam aparecer muito em vestibular, são esses aí: Lúcio Cardoso, Cornélio Pena, Ciro dos Anjos, Dionélio Machado. Né? Só que aí a gente também pode lembrar o seguinte, né? Há uma mistura, e a gente vai ver essa narrativa intimista em Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Né? Então, essa prosa ela é afetada pelas circunstâncias históricas nacionais e internacionais, né? Da mesma maneira como ocorreu na poesia, tá? Por conta da ditadura, do Estado Novo, de Getúlio Vargas, né? Do crescimento do nazifascismo na Europa e, consequentemente, da Segunda Guerra Mundial. Então, essa literatura do neorrealismo, ela vai denunciar o mandonismo predominante das relações rurais, principalmente o coronelismo lá do Nordeste, né? O autoritarismo do fazendeiro nordestino, do coronel proprietário, plantador de cacau, plantador de cana, né? E do patriarca dos pampas gaúchos, que nós vamos ver isso também lá no Rio Grande do Sul com Érico Veríssimo. O protagonista quase sempre corresponde ao herói problemático, em luta contra o meio, contra o seu ambiente, né? E incapaz de se adaptar ou de se submeter a ele, ou até à ordem social que é imposta. A narrativa intimista, ela recebe influências de Freud. E aí nós vamos ter personagens que mostram as contradições internas, íntimas do personagem. Personalidade fraturada, multifacetado, né? Essa corrente neorrealista foi ela que ganhou mais projeção, a primeira parte, né? O neorrealismo, na nossa literatura, por conta de vários autores que nós vamos ver aí, né? Como o próprio Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Jorge Amado, Raquel de Queiroz, né? Então, o neorrealismo foi muito forte em todos eles, mas alguns deles conseguiram mesclar um pouco com a narrativa intimista, ok? Então, a gente vai encontrar misturado aí, tanto no Érico Veríssimo quanto no Graciliano Ramos, as duas vertentes, ok? Então, vamos falar um pouquinho desse romance regionalista, né? Nós temos aí, na década de 30, os maiores romancistas de todos os tempos na literatura brasileira. É lógico, a gente sempre tem que abrir exceção para o Machado de Assis, que é o maior autor realista de todos os tempos, né? Falou em realismo, falou em Machado de Assis. Mas nós já estamos lá no modernismo, já na segunda fase, em pleno século XX, né? Então nós vamos ver aí obras que denunciam os horrores, né, que o subdesenvolvimento trouxe para a população brasileira, né? A primeira obra que marca o início dessa segunda fase se chama A Bagaceira, de José Américo de Almeida. Ela foi publicada em 1928. Né? Essa geração de 30, como eu já falei, foi buscar aí, alguma coisinha lá do naturalismo e surgiram então as duas vertentes, como eu disse. Esses romances agradaram tanto a crítica especializada, né, que soube valorizar o amadurecimento, essa questão da sondagem psicológica das personagens, mas também agradou o público, que se encantou com a linguagem, com a espontaneidade das obras e da linguagem, com o mergulho profundo nos problemas humanos com os quais as pessoas se identificam muito, né? E esses problemas que castigavam a nação inteira, né? Então, Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Jorge Amado, eles são apreciados até pelas novas gerações. Há vários jovens, né? E Jorge Amado é um autor internacional, né? Mais do que os outros, foi publicado em diversas línguas no mundo inteiro, né? Os alemães adoram o nosso Jorge Amado, e o turismo, até por conta disso, o turismo aumentou muito no Brasil, porque dizem que os alemães vinham saber aqui o que é que a baiana tem, né? De tanto ler obras de Machado, que são todas lá na região da Bahia, e ele descreve as baianas com uma sensualidade incrível, né?
e muitos turistas vieram aqui para ver isso, né? O que é que a Baiana tem, e para ver a Bahia de perto. Então, a gente vai ter essas obras com grandes temas da desigualdade social, da indiferença das elites, né, da falta de visão dos governantes em relação aos problemas, às mazelas e ao sofrimento do povo, ok? Então agora eu vou falar um pouquinho de cada um desses autores e vou me ater mais ao nosso Graciliano Ramos, que está no vestibular, né, com uma obra chamada Angústia, né? Então, primeiramente, José Lins do Rego. O cenário das obras dele não tem nada a ver com a seca, né, mas é no Nordeste, é a chamada região da Mata Paraibana, Zona da Mata, né? Zona da Mata é uma zona menos atingida pela seca, é uma zona fértil, né? E é uma zona que nós tivemos muitos engenhos naquele período. O próprio José Lins do Rego é de família tradicional, né, nascido em fazenda de engenho, conviveu muito desde criança com os meninos escravos, né, com crianças escravas e com toda essa questão da produção de cana no Brasil. Então ele vai explorar isso muito nas suas obras, né? Ele vai revelar os costumes simples do povo, as suas histórias, as suas tradições. A obra marcada pela melancolia, né, diante da decadência dos engenhos, né? Ele vai contar toda uma história da ascensão e queda dos engenhos brasileiros, né, por conta da chegada das usinas, da industrialização do açúcar, né? Então, ele vai mostrar esse lado decadente das usinas de açúcar do Nordeste. A sua obra mais conhecida é Menino de Engenho e Fogo Morto, são as duas mais conhecidas, mas aí eu coloquei o nome de mais algumas para vocês aí, ok? Aí nós temos em segundo lugar o Jorge Amado, o mais consagrado escritor da literatura brasileira, ou pelo menos o mais conhecido no mundo, né? Obras traduzidas em diversos idiomas. Ele vai explorar a diversidade cultural e a expressiva miscigenação, a mistura de povos, a mistura de raças, né, e os costumes brasileiros, especialmente da Bahia. Né? Explora com leveza os dramas humanos, marcados pela opressão social, ao mesmo tempo que ele vai revelar o cenário baiano, colorido e exótico, cheio de mistérios, cheio de lendas, né? E que até hoje encanta qualquer um que vá ler Jorge Amado, né? Seus primeiros romances revelam um direcionamento ideológico. O Jorge Amado, já estou errando pela segunda vez, prestar atenção. O Jorge Amado, ele foi comunista, né? Então, até antes dele se vincular ao comunismo, ele já tinha esse ideal, a sua ideologia, né? Então, ele acabou se vinculando ao comunismo para denunciar as desigualdades sociais daquela época, né? Da região, notadamente do Nordeste, né? A violência, o coronelismo, o abuso, a vida sofrida dos pobres, né? Tudo isso está nas suas obras, basta você pegar um livro dele para ler, né? Também sempre apresentou de uma maneira muito digna nas suas obras os negros, né? E o universo cultural deles, certo? A partir da publicação de Gabriela Cravo e Canela, em 1958, até lá ele já tinha saído do país, já foi viver fora por questões de perseguição e tudo, né? Esse aspecto ideológico vai perdendo força e ele vai dando uma nova dimensão às suas obras, como o retrato dos costumes da Bahia, numa prosa mais vibrante, mais poética, né? E os críticos que criticam para valer, né, chegam a dizer que a partir dessa fase, a partir de Gabriela Cravo e Canela, o Jorge Amado se tornou um capitalista, porque ele fazia livros para vender. E vendia muito mesmo, né, os seus livros, mas dizem que ele ficou mais comercial, né? Bom, mas de qualquer maneira, aquele viés ideológico e comunista dá uma fugida das suas obras aí, a partir de Gabriela. E essas obras foram parar na televisão, viraram novela, minissérie e tudo mais, né? Tieta do Agreste, Gabriela Cravo e Canela, né? E dá pra gente até encontrar isso em algum lugar, no Netflix, né? No YouTube, em algum lugar a gente encontra isso. Dá para assistir. Então nós vamos ter aí uma prosa mais vibrante, uma prosa mais poética, né? E ele explora a sensualidade das personagens femininas marcantes. É por isso que eu brinquei para dizer para vocês que o alemão quer saber o que é que a baiana tem, né?
Há uma suavização da tensão entre o indivíduo e o seu entorno, em nome de um exotismo, né, e do retrato pitoresco da realidade baiana, como se ele fosse deixando de lado um pouquinho as questões sociais. Então aí estão as obras dele: Cacau, Jubiabá, Mar Morto, Capitães da Areia, que já esteve no vestibular até recentemente, Terras do Sem Fim, São Jorge dos Giléus, todas essas pertencem à primeira fase do Jorge Amado. Gabriela Cravo e Canela, Dona Flor, Seus Dois Maridos, que virou minissérie, Teresa Batista, Cansada de Guerra, Tieta do Agreste, são já da segunda fase. Ok? Então, o próximo agora é a Raquel de Queiroz, né? Grande escritora brasileira, foi cronista, jornalista, militante comunista desde jovem, né? Fez dos livros dela um importante meio de conscientização das dificuldades, das mazelas sociais, nordestinas principalmente, né? Também ela era nordestina, impostas pela natureza e pela estrutura social, que é excludente, né? E é opressora. Então, e aliás continua até hoje, né? Desse jeito, a gente sabe disso. Mas ela ousou, né? Muito jovem, seu primeiro livro ela tinha 20 anos de idade, quando ela publicou o 15, em 1930. Né? O 15 narra um período de... O ano de 1915 no Brasil, lá no Nordeste, foi um ano da pior seca de todos os tempos. E ela vai contar praticamente uma saga que a própria família dela viveu, de ter que sair, né, por conta, são os retirantes do Nordeste, de sair de uma determinada região e buscar uma vida melhor em outro lugar, por conta da seca feroz. Né? Por mais que pareça incrível, ela muda o seu posicionamento ideológico durante a vida dela. E ela chegou a apoiar a ditadura militar de 1964. Né? Viveu muito, ela morreu em 2003, né? Ela viveu bastante. Ela publicou então o 15, Caminho de Pedra, As Três Marias, Dora Doralina, Memorial de Maria Moura, que também virou minissérie da televisão, né? E outras obras, né? Coloquei as mais importantes aí. Muito bem, agora a gente sai do Nordeste e vai para o Rio Grande do Sul. Érico Veríssimo, grande escritor do Rio Grande do Sul, também foi bastante popular. Eu comecei muito jovem, menina, a ler as primeiras obras, né, de literatura de Érico Veríssimo. Né? Então fui ler lá Clarissa, Olhar os Lírios do Campo. Na minha época as moças gostavam de ler esse tipo de obras. São lindos, lindos romances. Tá? Romances ambientados no Rio Grande do Sul, trazendo aspectos importantes, né, da vertente urbana, um viés histórico muito profundo nas suas obras. E a sondagem psicológica das personagens de classe média de Porto Alegre, que vão deixar transparecer seus dramas íntimos, ok? A última obra que ele escreveu, uma das últimas aí, chamada O Tempo e o Vento, que também foi feito minissérie dela, né? E quem nunca ouviu falar de um certo Capitão Rodrigo, né? Tá numa dessas, uma obra publicada que é dividida em 3 partes. São 3 livros. O Continente, que foi publicado em 1949, O Retrato, de 1951, e O Arquipélago, de 1961. Vale a pena ler essa saga, é muito linda, é uma visão histórica da região do sul do Brasil, muito interessante, vai contar desde o tempo do século XVIII até o século XX, né? Toda uma saga de uma família, os Cambará e os... certo Capitão Rodrigo Cambará e a outra família que agora não me vem ao nome. Mas vale a pena ler, é muito legal. Essa minissérie a Globo fez, acho que vocês encontram em algum canto para assistir, é bem legal. Embora eu recomende sempre que você leia o livro. Okay? Então agora vamos falar aí do nosso autor que está na FUVEST, Graciliano Ramos. Né? Alagoas, nasceu lá em Alagoas em 1892, morreu em 1953 e ele estreou em 1933 com um romance chamado Caetés. Tá? Foi preso durante a era Vargas por ser considerado subversivo, né? Escreveu um livro que é muito autobiográfico, que tem a ver com o tempo que ele ficou na cadeia. O livro se chama Memórias do Cárcere, que ele escreveu no ano de 53, né? Ele esteve filiado ao Partido Comunista num período até meio curto, 2 anos apenas, de 45 a 47. E além de romances, ele escreveu contos, crônicas, ele escreveu livro infantil, é bem legal, fez traduções, trabalhou como jornalista, mantendo sempre ligado à vida pública. Okay? Qual é a característica do Graciliano Ramos, de um modo geral, em todas as suas obras? Linguagem seca. O que é uma linguagem seca?
né, é uma economia linguística. Ele não coloca nos seus textos, não é regionalismo, é a linguagem do personagem. Ele usa a norma culta. Tá? Mas mesmo assim é uma linguagem muito seca, secura emocional, né, que perpassa em todos os seus romances. Ainda que as suas histórias apresentem personagens profundamente desenvolvidas psicologicamente e marcadas por privações, por sofrimentos, né, mais intensos, não há um sentimentalismo nenhum no trabalho dele. Então, é nesse sentido que ele é seco, né, duro, é cortante, né, principalmente com a linguagem, mas não deixa de ser lírico, porque a gente se encanta com o que ele escreve, né? Quem não leu deve ler Vidas Secas, a sua maior obra, é uma obra que o Enem adora, né? Quase todas as provas do Enem cai alguma coisa de Vidas Secas, já caiu em vestibular da FUVEST, já caiu no passado na Unicamp, né? Vira e mexe, ela volta para algum vestibular. Atualmente nós estamos com Angústia, romance que ele escreveu em 1936. Então aí eu coloquei as outras características. Discurso indireto livre, aquele que às vezes você não sabe direito quem é que está falando, se é o narrador ou se é o personagem. Né? O neorrealismo, denúncia das desigualdades sociais da região Nordeste. Ele abraçou bem isso. Mas ele também tem a narrativa intimista, a gente sofre com o personagem. Basta ler Angústia, Nossa Senhora. Né? Quem não vai sofrer junto com o José da Silva? Né? Quem é o José da Silva? Somos todos nós, né? Todos nós. Olha o nome mais simples e mais comum do Brasil, José da Silva. Né? Ele representa quem? Ele representa a população, representa as pessoas. Né? Análise psicológica das personagens, retrato da alma do homem sertanejo, pessimismo e amargura, temática social de combate ao capitalismo e à exploração. E aproximação entre o homem e o meio que ele vive. Okay? Aí estão as suas principais obras. Romance escrito em primeira pessoa, Caetés, São Bernardo e Angústia. Romance em terceira, Vidas Secas, o único. Romance com traço autobiográfico, Infância e Memórias do Cárcere. E ainda tem algumas outras coisas que ele escreveu, inclusive história infantil. Ok? Muito bem. Vou falar um pouquinho exclusivamente de Angústia e vou colocar aí para vocês algum link de análise mais completa da obra, tá? Angústia foi escrita em 1936. O personagem principal se chama Luiz da Silva. Ele tem 35 anos, ele é um funcionário público, ele vem de uma família que lá no passado era uma família de posses e tradicional, mas atualmente não tem mais nada, a família não tem mais nada, né? Ele é meio solitário, extremamente solitário, ele é um sofredor, né? Ele é um cara perturbado. Ele escreve eventualmente para jornais, leva uma existência que se poderia considerar em todos os aspectos ordinária, comum, bobinha. Né? No entanto, o seu mundo interior, cheio de estranhos hiatos, né, está longe de ser banal. É um narrador que conta a sua própria história. Luiz da Silva vive ruminando frustrações intelectuais, memórias da infância, o desejo incontrolável que ele sente pela vizinha Marina, por quem ele é apaixonado, né? E ao mesmo tempo um ódio também terrível pelo Julião Tavares, que é o rival dele, que vai roubar a Marina dele. Tá? Angústia faz uma lenta imersão na consciência desse personagem complexo e atormentado, que afunda no inferno do ciúme e do ressentimento, até o ponto de cometer um ato extremo. Ele vai matar Julião Tavares. Né? Já dei o spoiler. Não tem como. Né? Análise de obra literária é com spoiler, não tem jeito. Como bem observou o crítico Otto Maria Carpo, né? Todos os romances de Graciliano Ramos são tentativas de destruição. E este, Angústia, não foge à regra. Aí eu coloquei uma frase do Luiz da Silva aí para vocês. Não sou um rato, não quero ser um rato. Ele repete para si próprio. Ok? E eu coloquei um trechinho da obra aí para vocês fazerem a leitura, mas vou deixar para que vocês realizem essa leitura sozinhos. Tá? Vou encaminhar para vocês uma videoaula que eu gosto bastante do YouTube, há inúmeras no YouTube, a gente precisa saber selecionar. Então, selecionei uma bem legal, o cara é muito bom, e eu vou mandar para vocês, tá? E estou também encaminhando algumas questões de vestibular aí para vocês sobre essas obras aí, né? Ok? Muito obrigada e até a próxima!